Em um tempo antes do tempo, quando o universo não era nada além de um vazio profundo e insondável, a palavra de Deus ressoou através das trevas: haja luz. E assim, a luz surgiu, afastando as trevas e revelando a ordem divina sobre o caos. Esse foi o início de uma criação monumental, onde o Criador, com sabedoria infinita, deu forma a tudo o que existe. Nos primeiros dias da criação, Deus separou a luz das trevas, o dia da noite, criando o ciclo incessante do tempo. Ele estabeleceu os céus como um firmamento, separando as águas acima das águas abaixo. Com um comando, a terra firme surgiu, e Deus a cobriu com vegetação abundante, cada planta e árvore frutífera produzindo semente segundo sua espécie. Mas a obra mais sublime estava por vir. No sexto dia, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, Adão se tornou um ser vivente, criado à imagem e semelhança do Criador. Para que não estivesse só, Deus fez cair sobre Adão um profundo sono, de sua costela, formou Eva, a primeira mulher, para ser sua companheira. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia no jardim do Éden, um paraíso onde a vida era plena e a morte inexistente. Mas a serpente, a mais astuta de todas as criaturas, aproximou-se de Eva e semeou dúvidas em seu coração. Com palavras sedutoras, a serpente a convenceu a comer do fruto proibido, prometendo-lhe sabedoria e poder. Eva comeu, e deu também a Adão, que, igualmente, desobedeceu a Deus. Imediatamente, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, tomados por uma nova sensação de vergonha e vulnerabilidade. Quando Deus os chamou, esconderam-se, mas não puderam evitar sua confrontação. Em sua tentativa de se justificar, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Deus, então, pronunciou o julgamento sobre cada um: a serpente rastejaria e seria odiada. Eva sofreria dores no parto e seria sujeita a seu marido. Adão enfrentaria o labor árduo e a terra produziria espinhos e cardos até que ele retornasse ao pó. Como consequência de sua desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, impedidos de comer da árvore da vida e viver eternamente em seu estado de queda. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho de volta ao Éden, e assim, a humanidade iniciou sua longa jornada através de um mundo agora marcado pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Fora do Éden, Adão e Eva começaram a construir uma nova vida. Eles tiveram filhos, e a humanidade começou a crescer. Caim e Abel, seus dois primeiros filhos, foram os primeiros a experimentar os efeitos do pecado em suas vidas. Caim, o primogênito, trabalhava a terra, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Quando ambos trouxeram ofertas ao Senhor, Abel apresentou o melhor de seus rebanhos, e Deus se agradou dele. Já a oferta de Caim, fruto da terra, não encontrou favor aos olhos de Deus. Enfurecido e tomado por inveja, Caim convidou Abel para o campo e o matou, cometendo o primeiro homicídio da história humana. Quando Deus o confrontou, Caim respondeu com indiferença: sou eu o guardador do meu irmão. Como punição, Caim foi amaldiçoado, condenado a vagar pela terra como um fugitivo, mas Deus, em sua misericórdia, marcou-o para protegê-lo de ser morto por outros. Após a tragédia, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, de cuja linhagem viria Noé, o homem que seria instrumento da próxima grande intervenção divina na história da humanidade. Com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu profundamente. A violência, a maldade e a imoralidade se espalharam por toda a terra, a ponto de Deus lamentar ter criado o homem. Decidido a purificar o mundo, Deus revelou a Noé sua intenção de destruir toda a vida com um dilúvio. Noé, um homem justo em meio à perversidade, foi escolhido para preservar a humanidade e os animais. Deus ordenou-lhe que construísse uma arca gigantesca, na qual ele, sua família e um casal de cada espécie de animal seriam salvos. Enquanto Noé obedecia e construía a arca, os homens ao seu redor continuavam em seus caminhos perversos, ignorando as advertências e zombando dele. Quando a arca ficou pronta, Deus mandou que Noé, sua família e os animais entrassem, e então, fechou a porta. Logo as comportas do céu se abriram e as fontes do abismo jorraram, cobrindo toda a terra com água. Por 40 dias e 40 noites, as águas subiram, submergindo montanhas e destruindo toda a vida fora da arca. Finalmente, as águas começaram a recuar, e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quando a terra secou, Noé e sua família saíram, e ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, que se agradou e fez uma aliança com Noé e seus descendentes. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocou o arco-íris nos céus como sinal dessa aliança eterna. Após o dilúvio, a humanidade se espalhou pela terra novamente,
mas o orgulho e a rebelião persistiram. No episódio da Torre de Babel, os homens, em sua arrogância, tentaram construir uma torre que chegasse aos céus. Deus, vendo a união deles em torno de um propósito que os afastava dele, confundiu suas línguas, dispersando-os por toda a terra. Foi nesse cenário de dispersão que Deus escolheu um homem para ser o pai de uma nação que refletiria sua glória ao mundo. Esse homem era Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus. Deus apareceu a Abrão e fez-lhe uma promessa impressionante: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aos 75 anos, Abrão, juntamente com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, partiu sem hesitar, obedecendo ao chamado de Deus. Ele viajou até a terra de Canaã, onde Deus lhe apareceu novamente, prometendo que seus descendentes herdariam toda aquela terra. No entanto, havia um problema aparente: Sarai era estéril, e ambos já eram idosos. Apesar das circunstâncias adversas, Abrão acreditou na promessa de Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus, vendo sua fé, fez uma aliança formal com ele, mudando seu nome para Abraão, que significa pai de multidões, e o nome de sua esposa para Sara, que significa princesa. Deus prometeu que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em sua caminhada com Deus, Abraão passou por muitos testes de fé. Um dos maiores desafios veio quando Deus lhe ordenou que sacrificasse Isaque, o filho prometido, o herdeiro através do qual a promessa se cumpriria. Abraão, com o coração pesado, obedeceu, levando Isaque ao monte Moriá. Quando estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o impediu, e Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado em seu lugar. Este ato de obediência inabalável selou a aliança de Deus com Abraão, garantindo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Isaque cresceu e casou-se com Rebeca, com quem teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Embora Esaú fosse o primogênito, foi Jacó quem, por meio de astúcia e determinação, recebeu a bênção e o direito de primogenitura. Após uma visão noturna em que viu uma escada ligando o céu à terra, com anjos subindo e descendo, Jacó, em fuga de seu irmão, teve seu nome mudado para Israel, significando aquele que luta com Deus. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A história de Jacó é marcada por lutas, tanto físicas quanto espirituais, mas sua vida culmina na formação da nação que cumpriria a promessa de Deus a Abraão. No entanto, a história dos filhos de Israel estava apenas começando. A vida dos filhos de Jacó foi tumultuada, cheia de rivalidades e intrigas. José, o filho favorito de Jacó, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, que o invejavam por seus sonhos e pelo favor que recebia de seu pai. José foi levado para o Egito, onde começou como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó. Mesmo na adversidade, José manteve sua fé em Deus. Ele prosperou na casa de Potifar, mas foi injustamente acusado de assédio pela esposa de Potifar e jogado na prisão. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, e suas interpretações se provaram verdadeiras. Anos depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José, que foi levado à presença do faraó. José interpretou os sonhos do faraó como uma previsão de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou o faraó a estocar grãos durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó o elevou a segundo no comando de todo o Egito, encarregando-o de preparar o país para os anos de fome. Quando a fome finalmente atingiu, ela se espalhou por toda a região, incluindo Canaã, onde vivia Jacó e sua família. Os irmãos de José, sem saber que ele ainda estava vivo, foram ao Egito em busca de alimento. Após uma série de encontros carregados de tensão, durante os quais José escondeu sua identidade, ele finalmente se revelou a seus irmãos, perdoando-os e trazendo toda a sua família para viver no Egito. Jacó e sua família se estabeleceram em Gósen, uma região fértil do Egito, onde viveram em paz e prosperidade por muitos anos. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e fez José prometer que, quando Deus os trouxesse de volta à terra prometida, seus ossos seriam levados para lá. A história de José é um testemunho do propósito divino que pode se manifestar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e uma nova dinastia subiu ao poder no Egito, que não conhecia José. Temendo o crescente número dos israelitas, o faraó os escravizou, impondo-lhes trabalhos forçados e tentando reduzir sua população.
Mas quanto mais os oprimia, mais os israelitas se multiplicavam. O faraó, então, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Foi nesse contexto de opressão que nasceu Moisés, filho de um casal hebreu da tribo de Levi. Para salvá-lo da morte, sua mãe o colocou em um cesto e o lançou nas águas do Nilo. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que adotou o bebê e o criou como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Apesar de ter sido criado na corte do faraó, Moisés nunca esqueceu suas origens. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés matou o egípcio, temendo por sua vida, fugiu para a terra de Midian. Ali, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e viveu como pastor por muitos anos. Certo dia, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Ao se aproximar para ver melhor, Deus o chamou do meio da sarça e revelou que tinha ouvido o clamor dos israelitas e decidido libertá-los do Egito. Deus escolheu Moisés para ser o líder que guiaria seu povo à liberdade. Apesar de sua relutância e de sua insegurança, Moisés obedeceu e retornou ao Egito. Com seu irmão Arão como porta-voz, Moisés confrontou o faraó, exigindo que ele deixasse os israelitas partirem. O faraó, no entanto, endureceu o coração, e Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma demonstrando seu poder e julgando os deuses egípcios. A última praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, foi a mais terrível. Para serem poupados, os israelitas foram instruídos a sacrificar um cordeiro e marcar as ombreiras de suas portas com seu sangue. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito, matando todos os primogênitos, mas poupando as casas marcadas pelo sangue do cordeiro. Esse evento, conhecido como a Páscoa, tornou-se um memorial perpétuo da libertação divina. Finalmente, o Faraó decidiu e permitiu que os israelitas partissem. Mas, arrependido de sua decisão, ele perseguiu os israelitas com seu exército. Quando o povo chegou ao Mar Vermelho, parecia que não havia saída, mas Deus ordenou a Moisés que estendesse seu cajado sobre o mar. As águas se dividiram, permitindo que os israelitas passassem a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram, afogando todo o exército do faraó. Após a fuga espetacular do Egito, os israelitas começaram sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida. No entanto, a viagem que poderia ter sido curta foi prolongada por 40 anos, um tempo em que Deus ensinou e moldou seu povo para ser uma nação santa e consagrada a Ele. Logo no início da jornada, o povo enfrentou a fome e a sede. Em resposta ao clamor de Moisés, Deus providenciou maná, um alimento celestial que aparecia cada manhã como orvalho, e fez brotar água de uma rocha no deserto. Esses milagres não apenas sustentaram o povo fisicamente, mas também demonstraram o cuidado constante de Deus. Pouco tempo depois de deixar o Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus fez uma aliança com eles. O monte foi envolto em uma nuvem densa, trovões e relâmpagos, e o som de uma trombeta que ficava cada vez mais alto. O povo, aterrorizado pela presença divina, manteve distância enquanto Moisés subia o monte para encontrar-se com Deus. No topo do Sinai, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, gravadas com os 10 mandamentos, que se tornariam o fundamento moral e espiritual da nação de Israel. Além dos 10 mandamentos, Deus também entregou a Moisés instruções detalhadas sobre as leis civis, religiosas e morais que deveriam governar o povo, bem como o projeto do tabernáculo, o santuário móvel onde Deus habitaria no meio de seu povo. Durante a ausência prolongada de Moisés, o povo, impaciente, pediu a Arão que lhes fizesse um Deus para adorarem. Arão, cedendo à pressão, fundiu um bezerro de ouro, e o povo declarou: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." Ao descer do monte e ver o que havia acontecido, Moisés, em sua ira, quebrou as tábuas da lei e destruiu o bezerro de ouro. Ele intercedeu pelo povo, e Deus, embora profundamente ofendido, decidiu não destruí-los, mas houve severas consequências. Os 40 anos no deserto foram uma época de provações, mas também de milagres e revelações divinas. Deus guiou seu povo através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ele os ensinou a depender dele para todas as suas necessidades, e aos poucos, moldou-os para serem a nação que cumpriria seu propósito. Quando os 40 anos de peregrinação terminaram, Moisés conduziu os israelitas até as fronteiras da terra prometida. Embora Moisés tenha sido um líder fiel, ele foi impedido por Deus de entrar na terra devido a um incidente em que desobedeceu a uma ordem divina. Antes de morrer, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde avistar Canaã,
e ali no topo do monte, Deus o recolheu. Josué, o sucessor escolhido por Deus, assumiu a liderança. Ele era um homem de coragem e fé inabalável, que havia sido preparado por anos para essa tarefa. Sob a liderança de Josué, os israelitas atravessaram o rio Jordão, cujo leito secou assim que a arca da aliança o tocou, permitindo que o povo passasse em terra seca, repetindo o milagre do Mar Vermelho. A primeira grande cidade a ser conquistada foi Jericó, uma fortaleza com muralhas aparentemente intransponíveis. Deus instruiu Josué e o povo a marcharem ao redor da cidade por 6 dias em silêncio, e no 7º dia, a darem um grito de guerra após tocarem as trombetas. As muralhas de Jericó ruíram, e a cidade foi tomada. A conquista de Canaã foi um período de intensa luta e perseverança. Os israelitas enfrentaram nações poderosas e coalizões de reis, mas, sob a liderança de Josué, eles tomaram posse da terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Cada tribo recebeu uma porção da terra, conforme as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Contudo, a conquista não foi completa. Os israelitas falharam em expulsar todos os habitantes da terra, como Deus havia ordenado. Isso resultou em uma convivência tensa com os povos cananeus remanescentes, que continuaram a influenciar Israel negativamente, introduzindo práticas idólatras e corrompendo a fé do povo. Com a morte de Josué, Israel entrou em um período de instabilidade conhecido como a Era dos Juízes. Sem uma liderança central forte, o povo repetidamente se afastava de Deus, caindo na idolatria e adotando os costumes dos povos vizinhos. Este afastamento levava à opressão por nações inimigas, mas sempre que o povo clamava por socorro, Deus levantava juízes para os libertar. Os juízes eram líderes carismáticos que serviam como governantes e guerreiros, trazendo libertação e restaurando a fé em Deus, ainda que temporariamente. Entre os juízes mais notáveis estavam Débora, uma profetisa que liderou uma vitória crucial contra os cananeus, Gideão, que com apenas 300 homens derrotou os midianitas, e Sansão, cujas proezas de força sobre-humana eram tanto uma bênção quanto uma maldição. O livro de Juízes retrata uma sociedade em decadência moral e espiritual, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. As narrativas desses líderes mostram tanto o poder redentor de Deus quanto as falhas humanas que impedem a completa restauração. Apesar das vitórias temporárias, o ciclo de pecado e arrependimento continuava, preparando o cenário para a demanda por uma monarquia. Cansados da constante instabilidade e invejosos das nações ao redor, os israelitas pediram a Samuel, o último dos juízes e um profeta respeitado, que lhes desse um rei. Apesar da relutância de Samuel e das advertências de Deus sobre os perigos de uma monarquia, o pedido foi concedido, e Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Saul era alto e imponente, mas seu reinado foi marcado por insegurança e desobediência a Deus. Inicialmente vitorioso nas batalhas contra os inimigos de Israel, Saul logo se revelou incapaz de seguir as direções de Deus. Sua desobediência culminou em Deus rejeitá-lo como rei, levando Samuel a ungir Davi, um jovem pastor de Belém, como o novo escolhido de Deus. Davi, conhecido por seu coração segundo o de Deus, começou sua ascensão ao poder de maneira dramática ao derrotar o gigante filisteu Golias com uma simples funda e uma pedra. Sua vitória o tornou um herói nacional, mas também o alvo da crescente paranoia de Saul. Após anos de fuga e luta, Davi finalmente ascendeu ao trono após a morte de Saul em batalha. Como rei, Davi unificou Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e desejou construir um templo para Deus, mas foi impedido, recebendo a promessa de que seu filho realizaria essa tarefa. O reinado de Davi, embora marcado por grandes conquistas, também foi manchado por tragédias pessoais, como seu adultério com Batseba e a rebelião de seu filho Absalão. Salomão, filho de Davi e Batseba, sucedeu seu pai como rei e tornou-se famoso por sua sabedoria, riqueza e poder. Ele construiu o Templo de Jerusalém, uma das maiores realizações de seu reinado, que se tornou o centro espiritual e cultural de Israel. Salomão também expandiu o reino, estabelecendo alianças comerciais e políticas com nações distantes. No entanto, o coração de Salomão se desviou. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, ele permitiu a adoração de outros deuses em Israel. Essa idolatria e os pesados tributos impostos ao povo levaram a uma crescente insatisfação, preparando o cenário para a divisão do reino após sua morte. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Israel, com capital em Samaria,
foi governado por uma série de reis que, em sua maioria, se afastaram de Deus, levando o povo à idolatria e à injustiça. Judá, com capital em Jerusalém, teve alguns reis piedosos, mas também muitos que seguiram o caminho da idolatria. Durante esse período, Deus levantou profetas para admoestar os reis e o povo, chamando-os ao arrependimento e advertindo sobre o julgamento que viria se não retornassem ao Senhor. Entre os profetas mais importantes estavam Elias, que confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel por sua idolatria, e Isaías, que profetizou tanto sobre a destruição iminente quanto sobre a vinda de um Messias que traria redenção. O reino do norte foi o primeiro a cair, sendo conquistado pelos assírios, que deportaram a população e dispersaram as 10 tribos de Israel. Este evento marcou o fim do reino do norte como uma entidade política e cultural, e as tribos do norte se perderam na história. Judá resistiu por mais tempo, mas a corrupção e a idolatria continuaram a corroer a nação. Apesar dos apelos de profetas como Jeremias, que advertiu sobre a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, o povo de Judá recusou-se a arrepender-se. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo em cativeiro. O exílio na Babilônia foi um período de grande sofrimento e reflexão para os judeus. Separados de sua terra e de seu templo, eles começaram a reavaliar sua fé e identidade como o povo escolhido de Deus. Durante o exílio, profetas como Ezequiel e Daniel trouxeram mensagens de esperança, revelando visões de restauração e a promessa de um novo pacto. Deus não abandonou seu povo no exílio. Após 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os exilados começaram a voltar e a restaurar sua nação. A reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém foi um empreendimento cheio de desafios, tanto externos quanto internos. Os inimigos de Judá tentaram impedir a obra, enquanto o povo, exausto e desanimado, enfrentava dificuldades econômicas e sociais. No entanto, através da pregação de profetas como Ageu e Zacarias, o povo foi encorajado a perseverar, e a obra foi concluída. Embora o novo templo não tivesse o mesmo esplendor do anterior, ele representava a renovação da aliança de Deus com seu povo. No entanto, mesmo após o retorno do exílio, os judeus continuaram sob domínio estrangeiro, primeiro dos persas, depois dos gregos, finalmente, dos romanos. Eles aguardavam ansiosamente o cumprimento das promessas messiânicas que os profetas haviam proferido. O Velho Testamento termina com o povo de Israel restaurado em sua terra, mas ainda sob o jugo de potências estrangeiras. Os últimos profetas, como Malaquias, continuaram a proclamar a vinda do Messias, aquele que traria justiça e restauração completa. Há um senso de expectativa, uma esperança latente de que Deus cumpriria suas promessas de maneira surpreendente e definitiva. Essa história, repleta de altos e baixos, de triunfos e tragédias, é muito mais do que uma narrativa religiosa. É uma saga épica que revela a natureza de Deus e a luta constante da humanidade para viver à altura de seu chamado. É um relato que atravessa as gerações, moldando a história e a identidade de um povo, preparando o palco para o maior evento de todos, a vinda do Salvador prometido. Assim, o Velho Testamento não é um fim em si mesmo, mas um prelúdio para uma nova aliança, uma nova esperança que transcende o tempo e a história, apontando para uma redenção que mudaria o curso da humanidade para sempre. A saga do Velho Testamento é, portanto, uma história de promessas, pactos e amor divino, que continua a ressoar através dos séculos, aguardando seu glorioso desfecho. Querido ouvinte, espero ter acrescentado conhecimento em sua jornada. Peço que se inscreva no nosso canal e deixe um comentário dizendo da onde você é para que possamos nos manter conectados. Deus abençoe a todos e até o próximo segredo da Bíblia.